Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Chegamos à derradeira aula do primeiro semestre de 2021. Hoje falaremos sobre aquisição da propriedade imóvel. Na verdade, daremos uma pequena introdução do tema. A aula de hoje constitui uma espécie de teaser, de trailer, do que serão as nossas primeiras aulas no segundo semestre de 2021. Entre os meses de agosto até o início de setembro, nós trataremos em espécie das formas de aquisição da propriedade imóvel. Na aula de hoje, nós introduziremos o tema. Antes de iniciar essa introdução, é preciso localizar o tema que nós iremos discutir dentro do texto do Código Civil. Se vocês forem ao Código Civil, verão que durante esse primeiro semestre nós começamos a estudar o livro 3, que trata do direito das coisas. O livro 3 é dividido em vários títulos. O primeiro título, que cuida da posse, foi por nós praticamente dissecado. Nós analisamos todos os dispositivos que cuidam da posse no texto do Código Civil. Na sequência, e aí uma espécie de transição, nós examinamos o título 2, que cuida dos direitos reais. O título 2, que começa no artigo 1225 e vai até o 1227, como vocês depreendem do pouco número de artigos que o compõem, é um título introdutório. Faz a transição do estudo da posse para o estudo dos direitos reais. Então, nesse título 2, encontra-se o tão falado artigo 1225, que contém lá o rol taxativo de direitos reais previstos na nossa legislação. Nós tratamos desse rol. E agora, no final do semestre, já há 2 aulas, nós ingressamos no título 3, do livro 3 do Direito das Coisas. O título 3 cuida do direito de propriedade. Entre os artigos 1228 a 1232, nós encontramos, aliás, até o 1237, do 1228 até o 1237, nós encontramos disposições gerais sobre o direito de propriedade. Regras gerais, que nós examinamos aí nas aulas anteriores, nas 2 aulas que antecedem a esta. Na sequência, dentro do livro do Direito das Coisas, no título 3, que trata do direito da propriedade, nós encontramos o capítulo 2, que se inicia no artigo 1238 e que fala da aquisição da propriedade imóvel. O capítulo 2, que inicia no artigo 1238, se estende até o artigo 1259. Dali em diante, o legislador fala da aquisição da propriedade móvel. Eu estou delineando, traçando aí uma espécie de quadro de como o tema é tratado no Código Civil, para que vocês percebam que a nossa abordagem toda, e a abordagem, evidentemente, do legislador, tem toda uma lógica. Ele começa o título da propriedade falando das disposições gerais, para depois falar em seguida das formas de aquisição da propriedade imóvel. As formas de aquisição da propriedade imóvel serão objeto de um trabalho que eu vou cobrar de vocês
no segundo semestre. Oportunamente nós trataremos disso. Não é uma matéria com muita relevância, tanto do ponto de vista de provas e concursos, quanto do ponto de vista prático. Agora, as formas de aquisição da propriedade imóvel, sim, estas caem muito em concurso, muito em OAB, e para aqueles que forem militar aí no direito civil, seja em que carreira for, é um tema extremamente relevante. Hoje nós faremos uma introdução sobre as formas de aquisição da propriedade imóvel, identificaremos todas elas, para que no início do próximo semestre a gente comece a tratá-las uma a uma, de maneira específica, ok? Bem, dito tudo isso, vamos falar propriamente sobre o tema aquisição da propriedade imóvel. O Código Civil de 16, o Código Civil anterior ao vigente, continha um artigo no seu texto, o artigo 530, e nesse artigo 530, o legislador identificava precisamente nos seus incisos todos os modos de aquisição da propriedade imóvel até então admitidos. Dizia lá o 530 do Código Civil revogado: constituem meios de aquisição da propriedade imóvel: 1. Transcrição do título de transferência no registro de imóveis. 2. Acessão. 3. Uso capião. 4. Direito hereditário. Então, o legislador previa 4 formas de aquisição da propriedade imóvel: transcrição do título de transferência no CRI, acessão, uso capião e direito hereditário. Se vocês forem ao texto do Código Civil vigente, não encontrarão artigo similar em que o legislador indica de maneira categórica as formas de aquisição da propriedade imobiliária. O legislador do Código de 2002 optou por uma outra técnica legislativa. Ele criou, dentro do título que cuida do direito de propriedade, um capítulo específico com o seguinte título: da aquisição da propriedade imóvel. Esse capítulo é dividido em seções. Cada uma dessas seções, composta de um conjunto de artigos, trata de uma das formas específicas de aquisição da propriedade imobiliária. Então, se vocês forem ao Código Civil, encontrarão lá, dentro do título 3 da propriedade, capítulo 2, da aquisição da propriedade imóvel, seção 1, da uso capião. Então, aqui nós temos a primeira das formas de aquisição da propriedade imóvel. Dentro dessa seção que trata da uso capião, vocês encontrarão 6 artigos, 1238 a 1244. Nesses 6 artigos, o legislador estabelece as formas de aquisição da propriedade imobiliária por meio de uso capião. Esses artigos vão ser estudados por nós logo no início do semestre, na primeira aula do semestre que vem. Em seguida, nós nos deparamos com a seção 2, que fala da aquisição pelo registro do título. Então, o registro do título translativo constitui a segunda forma de aquisição da propriedade imobiliária e tem a sua dinâmica tratada pelos artigos 1245 a 1247
do Código Civil. Então, depois de analisarmos a uso capião, partiremos para a análise da aquisição da propriedade imóvel pelo registro do título. Aqui, especificamente, nós até iremos alargar um pouco a nossa visão sobre esse assunto, registro do título. Além de examinar os dispositivos do Código Civil que tratam dessa forma de aquisição da propriedade imobiliária, nós também forneceremos a vocês uma noção geral de registro de imóveis. E, para tanto, nós faremos uma breve incursão na Lei de Registros Públicos, na Lei 6.015 de 1973, certo? Isso ali pelo final de agosto, por meados de agosto, nós já trataremos certamente desse tema. E a seção 3 fala da aquisição por acessão. Então, a partir do artigo 1248 até o artigo 1259, vocês encontrarão as formas de acessão previstas pela nossa legislação, acessão que constitui também um dos modos de aquisição da propriedade imóvel. Ok, até aí acho que não há como se ter dúvidas. O ponto é, se vocês prestaram atenção na explicação até agora, lembrarão que quando eu me referi ao Código de 16, ao artigo 530 do Código Revogado, eu disse que lá estavam previstas 4 formas de aquisição da propriedade imóvel. Transferência pelo registro, que equivale ao registro do título, acessão, uso capião e direito hereditário. Se vocês forem no texto do Código Civil atual e percorrerem essa sequência que eu percorri aqui com vocês, perceberão que só há seções tratando de uso capião, registro do título e acessões. Não há uma seção dentro do capítulo que cuida da aquisição da propriedade imóvel, identificando como uma de suas formas o direito hereditário. Então, a pergunta que fica é: o direito hereditário deixou de ser um dos modos de aquisição da propriedade imóvel? O fato do legislador de 2002 não haver citado dentro do capítulo que cuida desse tema o direito hereditário fez com que o direito hereditário deixasse de ser uma forma de aquisição da propriedade imobiliária? A resposta é evidentemente que não. E por que não? Porque o direito hereditário, também conhecido como direito das sucessões, hoje é objeto de um livro inteiro dentro do texto do Código Civil. Se vocês forem lá para o artigo 1784, vocês verão que o 1784 é o primeiro artigo do livro do direito das sucessões. E ele começa logo matando a charada. Aberta a sucessão, a herança transmite-se, desde logo, aos herdeiros legítimos e testamentários. Esse artigo 1784, que vocês estudarão no ano que vem, no segundo semestre do ano que vem, no último semestre do curso, traduz o princípio de Saizine, né? Que é o princípio segundo o qual, falecido o de cujus, falecida a pessoa,
o seu patrimônio transmite-se imediatamente aos herdeiros legítimos e testamentários. A posse e propriedade de seus bens transmitem-se aos herdeiros legítimos e testamentários. Ou seja, o direito hereditário continua sim sendo uma das formas de aquisição da propriedade imóvel. Mas não faria sentido o legislador falar do direito hereditário dentro de uma seção do capítulo que cuida da aquisição da propriedade imóvel. Porque o direito hereditário é um tema dos mais extensos e que não poderia ser resumido apenas por uma questão de lógica a 3 ou 4 artigos dentro de um capítulo no livro do direito das coisas. O direito hereditário, o direito das sucessões, é um ramo autônomo do direito civil, que corre em paralelo com o direito das coisas. Não poderia ter a sua regulamentação toda fixada dentro do livro do direito das coisas, portanto. Então, o que eu quero que fique muito bem fixado aqui, o que é importante vocês saberem. O direito hereditário não deixou de ser uma das formas de aquisição da propriedade imóvel. Se vocês se depararem num teste de concurso com alternativas, uma questão de teste com o seguinte cabeçalho: são formas de aquisição da propriedade imóvel, segundo o Código Civil. Aí vocês encontram uma que fala registro do título, uso capião, a cessão. E outra, registro do título, uso capião, a cessão e direito hereditário, ou direito das sucessões. Cravem nessa. Se vocês, por acaso, nesse mesmo teste, não encontrarem uma alternativa que inclua o direito hereditário, evidentemente que vão pelo caminho do Código Civil. Uso capião, registro e as cessões. Mas esse teste terá sido mal formulado, porque o direito hereditário jamais deixou de ser uma forma de aquisição da propriedade imóvel. Apenas, por uma questão de técnica legislativa, hoje, ele não tem uma seção dentro do capítulo que cuida do tema no texto do Código Civil atual. Numa prova dissertativa ou numa prova oral, respondam com tranquilidade que constituem formas de aquisição da propriedade imóvel, uso capião, registro do título, acessão e direito hereditário. E aí, explicando o motivo pelo qual o direito hereditário não figura nominalmente como uma das formas de aquisição de propriedade imóvel lá no capítulo 2 do título 3 do livro 3 do Código Civil. Ok? Isso vai mostrar à banca, a quem está corrigindo a prova, que o candidato tem conhecimento, que o candidato estudou. Isso é um diferencial. Portanto, não se esqueçam, porque se trata de algo importante. Bem, dito isso, nós precisamos dizer também que existem modos de aquisição da propriedade originários e modos de aquisição da propriedade que são derivados. Aqui vale exatamente aquilo que eu disse quando tratamos das formas de aquisição originárias e derivadas da posse ao longo aí do primeiro semestre. Haverá aquisição originária da propriedade imóvel quando a nova propriedade não guardar qualquer espécie de relação com a anterior. Quando a nova propriedade estiver plenamente desvinculada
da propriedade exercida anteriormente sobre a coisa. Isso ocorre, nós veremos, na uso capião e nas acessões. Sujeito que passa a ocupar um bem imóvel particular, sem oposição, em caráter ininterrupto, por 15 anos, independentemente de boa fé ou de má fé, adquirir-lhe-á a propriedade. Essa nova propriedade adquirida pelo possuidor nessas condições é completamente desassociada da propriedade exercida anteriormente pelo outro titular. A aquisição da usucapião, inclusive, se dá à revelia, né, do antigo dono. Não existe a entrega, a transmissão do direito de propriedade. O adquirente da coisa via usucapião não a obtém com a anuência do anterior dono. Ao contrário, ele provavelmente teve acesso à coisa contra os interesses do anterior dono. Talvez, inicialmente, encontrando alguma resistência até do dono anterior. Resistência que, ao longo do tempo, foi se dissipando a ponto de ele conseguir ficar por anos em poder da coisa e alegar em seu favor usucapião. O mesmo ocorre nas acessões, que nós estudaremos com calma mais à frente. Eu não vou citar um exemplo agora de acessões, porque é preciso fazer uma pequena introdução para falar de acessões e não é esse o momento, vai ficar um pouco confuso. Mas saibam que as acessões também constituem modo originário de aquisição da propriedade imóvel. Já os modos derivados são a aquisição pelo registro do título translativo e o direito hereditário. Nessas duas formas de aquisição da propriedade imóvel existe a tal transmissão de bens. Na aquisição pelo registro do título, uma transmissão de bens entre vivos. Alguém compra a propriedade de outro por meio de um contrato de compra e venda. Alguém recebe a propriedade de outro através de uma doação. Alguém recebe a propriedade de um imóvel por meio de uma dação em pagamento. Alguém adquire a propriedade de um imóvel oferecendo outro imóvel em troca ou bens móveis em troca, bens móveis e dinheiro, enfim. Existe a transmissão. O novo proprietário obtém do antigo o direito sobre a coisa, o direito real que recai sobre a coisa. O mesmo se dá no direito sucessório, no direito das sucessões, no direito hereditário. Os herdeiros, por força de ato causa mortis, por força da morte do falecido, recebem o seu patrimônio. A morte opera, segundo o artigo 1784, a transmissão do patrimônio mobiliário e imobiliário aos herdeiros. Ok? A propriedade adquirida por modo de aquisição originário está livre de qualquer vício ou mácula que a atingisse anteriormente. Então, por exemplo, se trata de uma aquisição de propriedade imóvel via uso capião e o imóvel objeto da aquisição estava
hipotecado em favor de um credor, a hipoteca desaparece quando opera-se a uso capião. O que gravava a propriedade deixa de gravá-la, porque a nova propriedade que surge não tem qualquer vínculo com a exercida pelo anterior dono. Ao contrário, se o sujeito adquire um imóvel que está gravado com uma hipoteca, a nova propriedade desse sujeito que o adquiriu por contrato de compra e venda vai continuar gravada pela hipoteca. Se o sujeito herda um imóvel que estava hipotecado em favor de uma instituição financeira, ele continuará hipotecado em favor dessa instituição financeira. Percebem? Tudo isso porque quando a aquisição envolve transmissão, seja por ato entre vivos, seja por ato causa mortes, o sujeito recebe a coisa com todas as características que ela possui, com todas as máculas, com todos os gravames, com todas as características que ela já possuía anteriormente, diversamente do que ocorre nas formas originárias de aquisição. Ok? Bem, pessoal, então terminamos aqui essa introdução. Hoje vocês podem ver o conteúdo é pequeno, cerca de 20 e poucos minutos, e fico à disposição aqui de eventuais dúvidas, tanto em relação a esse tema, quanto também em relação aos outros temas que nós abordamos aí ao longo do semestre. Ao final da aula, no meio do áudio, no WhatsApp, nosso grupo, eu passo as informações gerais sobre a nossa P2, tá bom? Um abraço a todos aí.